Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Amor Operacional. Eu me chamo Awad, sou seu professor online neste mesmo canal. E hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos relacionados com a cadeira de contabilidade de custos, também chamada de contabilidade de gestão. Nesse nosso primeiro vídeo, vamos trazer aspectos gerais relacionados com esta disciplina. É verdade que o nosso principal objetivo não passa por trazer aqui elementos conceituais, ainda que de certa forma serão bastante importantes compreender na aplicação de vários exercícios relacionados com esta mesma disciplina. E nós vamos tomar algum cuidado para deixar ficar esse material teórico que de certa forma irá ajudar-lhe bastante. É assim, a cadeira de contabilidade de custos, assim, de forma objetiva, é uma cadeira que complementa a cadeira de contabilidade financeira. É assim, quando nós olhamos para a contabilidade financeira, o principal objetivo da contabilidade financeira é apresentar aqueles que são os mapas de demonstração de resultados, para que os tomadores de decisão possam tomar uma decisão acertada relativo aos dados quantitativos que ele tem à sua disposição. Mas é preciso compreender que, olhando só para dados financeiros, de certa forma nós não podemos ter profundidade sobre aquilo que se procedeu durante o processo de produção. Daí que entra a contabilidade de custos, complementando a contabilidade financeira, que tem como principal objetivo fornecer ao tomador de decisão informação suficiente para que possa tomar uma decisão acertada. Entretanto, existem aspectos que, vamos lá, são parte desta cadeira durante o seu processo de aplicação, que é o nosso principal objetivo nesta disciplina e nessa série de vídeos, que passa por resolver vários, inúmeros exercícios relacionados com essa disciplina, que de certa forma irão potenciar e dar-lhe capacidade de resolver qualquer problema relacionado com esta mesma disciplina e, por conta disso, melhorar seu desempenho e aproveitamento acadêmico. Entretanto, tem um aspecto, eu gosto de chamar até fórmula, ou princípio geral desta disciplina. Qual é o princípio geral? Que muitas das vezes, vou colocar aqui, qual é o princípio geral desta disciplina? Que é um princípio que muitas das vezes passa despercebido a muitos colegas e que, por conta ou por desconhecimento deste princípio, acabam virando meio que estudantes quadrados, padronizados. E a ideia não é taxativamente essa, mas claro, precisamos de ser organizados para que exista compreensão naquilo que nós estamos a fazer. O princípio é o seguinte: a contabilidade de custos, ela goza do princípio de não constrangimento de fórmula. O que isto quer dizer? Nós podemos resolver exercícios relacionados com contabilidade de custos ou contabilidade de gestão não tendo um constrangimento de forma, ou seja, um padrão regular de aplicação, no sentido de se nós não formos a usar este padrão, logo os nossos exercícios estão errados. Não. Contabilidade de custos goza deste princípio de não constrangimento de forma. Nós, com mais vagar, mais em frente, iremos perceber qual é o principal, como é que isto se aplica, essa questão do não constrangimento de forma. E também, sendo uma disciplina que apresenta um processo sistemático de resolução e sendo uma disciplina prática, ela apresenta algumas fórmulas que muitas das vezes os colegas dizem: ei, são muitas fórmulas, eu não consigo, vamos com mais vagar. As fórmulas não são lá tantas. O que tem que acontecer é que nós temos que ter vamos lá, práticas constantes de exercícios que de certa forma vão ajudando a consolidar-nos todas as fórmulas que são aplicadas nesta mesma disciplina.
E são fórmulas diversas e numa fase inicial, mesmo com o objetivo de nos situarmos, nós vamos, na nossa primeira videoaula prática, vamos falar sobre o processo de custo de produção. Então, por conta disso, vamos trazer nesta primeira fase fórmulas que serão úteis durante a aplicação ou resolução de exercícios relacionados com o processo de custo de produção. Então, qual é a primeira fórmula que nós podemos trazer aqui? A primeira fórmula importante, é verdade, todas as outras são importantes, é a fórmula do custo primo. Vou colocar aqui, é a nossa primeira fórmula, é a fórmula do custo primo. Qual é a fórmula do custo primo? O custo primo é dado por matéria-prima consumida mais mão de obra direta. Esta é a fórmula do custo primo. Geralmente, quando nós falamos da matéria-prima consumida, estamos a falar da matéria-prima que é necessária para aplicação durante esse processo de produção. E nós podemos encontrar este valor com mais devagar, mais em frente vamos perceber como é que isso se aplica. Podemos encontrar este valor de duas formas, usando um razão esquemático, como também usando uma fórmula já bem deduzida. Esta fórmula é dada por existências iniciais mais compras igual ao consumo, que é efetivamente aquilo que nós estamos à procura, mais existências finais. A partir desta fórmula, nós podemos encontrar o valor da matéria-prima consumida. E depois encontramos a mão de obra direta. Mão de obra direta é, vamos lá, o custo que nós incorremos com os trabalhadores durante o processo de produção. E a segunda fórmula também que é bastante importante, todas as fórmulas são importantes, é a fórmula do custo de transformação. Custo de transformação que é dado por mão de obra direta mais gastos gerais de fabrico. Gastos gerais de fabrico são os gastos que nós incorremos durante o processo de fabricação, são os gastos com, vamos lá, gastos fabris, gastos que nós vamos incorrendo durante o processo de fabricação. Podem ser gastos, por exemplo, com energia da fábrica, etc. Entretanto, temos a terceira fórmula, que é a fórmula do custo, que é a forma do custo industrial. Também podemos chamar de custo de produção. Custo de produção. Geralmente, quando nós olhamos para um pedido relacionado com o custo de produção, o que nos vem à mente? Estão a pedir o CIPA, que é o custo industrial do produto acabado. Mas nós temos que prestar atenção num dado bastante importante, que muitas das vezes passa despercebido aos olhos de muitos colegas. É assim, quando nós calculamos o custo industrial ou o custo de produção, aqui tem de ser o custo de produção, nós temos que atentar para um elemento fundamental. Que elemento é esse? Quando nós temos, vou colocar aqui, havendo variação de PVFs, ou seja, havendo produtos em vias de fabrico final, quando nós fazemos o cálculo do custo industrial, nós podemos sim chamar de CIPA, que é custo industrial do produto acabado, que a sua fórmula, por sua vez, é dada por matéria-prima consumida, mais mão de obra direta, mais gastos gerais de fabrico, mais produtos em vias de fabrico inicial, menos produtos em vias de fabrico final. Porém, há situações em que não nos são dados os PVFs, vou colocar aqui, não nos são dados ou não havendo variação dos PVFs, ou seja, não havendo produtos em vias de fabrico, nós já não calculamos o CIPA, nós calculamos o custo de produção. Calculamos o custo de
de produção. Podemos também colocar custo industrial, que a sua fórmula, por sua vez, é dada por matéria-prima consumida, mais mão de obra direta, mais gastos gerais de fabrico. Já não entra a variação dos PVFs. Por quê? Porque não temos PVFs nessas situações. E a quarta fórmula, que também é importante e vai ajudar-nos bastante, é a forma do custo complexivo. Vou colocar aqui custo complexivo, também chamado de custo comercial. Este custo tem a ver com, vamos lá chamar, custo dos produtos no momento da sua venda. Esta forma do custo complexivo é dado por custos, vou colocar aqui, custo industrial dos produtos vendidos, mais gastos comerciais, onde, por sua vez, os gastos comerciais são dados por, vamos lá, gastos administrativos, mais gastos de distribuição, também podemos chamar gastos de venda, mais gastos financeiros. E temos também uma outra forma que será bastante útil durante a resolução de exercícios relacionados com o processo de custo de produção, que é a fórmula do custo complexivo, mas não mais total, mas sim custo complexivo ou comercial unitário. Esta fórmula, por sua vez, é dado por custo complexivo ou comercial total sobre a quantidade vendida. O mesmo também irá suceder aqui, quando nós fazemos o cálculo do custo industrial ou custo de produção. A fórmula do custo de produção devemos chamar do CIPA. CIPA por quê? Porque é comum que quando a gente resolva exercícios de gênero, nos sejam dados a variação dos PVs. Então, a fórmula é CIPA, unitário neste caso, que será dado por CIPA total sobre as quantidades produzidas. Ok, colegas? Então, vamos atentar muito bem para estas fórmulas. Então, quando nós vamos calcular o custo complexivo ou comercial unitário, a fórmula é dada por deste jeito, que é custo complexivo total, já temos aqui a fórmula, que é custo industrial dos produtos vendidos mais gastos comerciais, dividido pelas quantidades vendidas. Vamos atentar que quando nós calculamos o CIPA unitário, que é custo industrial do produto acabado unitário, nós dividimos pelas quantidades produzidas, enquanto que aqui nós dividimos pelas quantidades vendidas. Ok, colegas? Até aqui estamos juntos? Eu acredito que sim. E por sua vez, nós também podemos encontrar uma expressão deduzida ou uma expressão, vamos lá, mais facilitada para podermos calcular a quantidade vendida numa possível situação onde não nos seja dado este valor. É muito fácil. Como é que nós encontramos este valor? É fácil. Usamos a seguinte fórmula, que é existências iniciais mais produção igual a vendas, que no caso seriam as quantidades vendidas, mais existências finais. Ok, colegas? Até aqui estamos juntos? Estamos juntos, sim. E depois tem uma outra fórmula, que também é importante, e vamos aplicar essas fórmulas quando formos a resolver nossos exercícios relacionados com o processo de custo de produção. A outra fórmula é a fórmula do lucro bruto unitário. Lucro bruto unitário. A sua forma, por sua vez, é dada por preço de venda menos custo, menos CIPA unitário. E nos casos onde a gente não tenha a variação dos PVFs, usamos
CIPV unitário. Ok, colegas? Que por sua vez, este valor do CIPV unitário, nós podemos deduzi-lo, CIPV unitário, podemos deduzi-lo da seguinte fórmula. CIPV, que é custo industrial dos produtos vendidos, sobre a quantidade vendida. Calculado, aplicando esta fórmula, encontramos facilmente o valor do custo industrial do produto vendido unitário. Ok, colegas? Mas, atenção, nós só usamos o CIPV unitário quando não temos variação dos PVFs. Tendo variação dos PVFs, nós usamos o CIPA unitário. Ok, colegas? E depois, por fim, temos a fórmula do lucro líquido unitário, que é dado por preço de venda menos custo complexivo unitário. Entretanto, colegas, estas são as fórmulas que nós iremos usar durante a aplicação de exercícios relacionados com o processo de custo de produção e com mais vagar vamos nos familiarizando com outras formas. E tem um aspecto que nós também temos que tomar em consideração, é bastante relevante e podemos também destacar, que é a disposição dos dados. Geralmente em exercícios de contabilidade de custos ou contabilidade geral, contabilidade de custos ou contabilidade de gestão, nós temos comum que são arrolados, tipo vários itens, onde em primeira instância nós temos que classificar estes mesmos itens consoante cada uma das indicações aqui já apresentadas, se é matéria-prima consumida, se é mão de obra direta, se é GGF, se é produto em vias de fabrico inicial, produto em vias de fabrico final, etc. Também tem uma disposição bastante importante que nós precisamos de compreender, que é no que tange a, vamos lá, a classificação dos nossos elementos. Pode suceder que os nossos elementos apresentem-se numa configuração, vamos lá, que já tem que nos ser familiar, e eu vou mostrar-vos aqui como é, sejam nos dados os custos tecnológicos e nos sejam dados o preço unitário. E por conta disso a gente tem que calcular o custo monetário. O que é um custo tecnológico? Quando dizem custo tecnológico, falam efetivamente do quê? Falam de unidades de um determinado produto. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo. Dizem-nos que o custo tecnológico são de 500 kg. Então, o que nós temos que fazer? Temos que assumir que são 500 kg de um determinado produto. Custo tecnológico refere-se a este valor aqui em quantidades. E o preço? O preço é aquilo que já nos é comum. Vamos usar, por exemplo, aqui o preço de 10, ou pode ser mesmo 100. Isto aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar 50 mil. Vai nos dar 50 mil meticais. Este aqui é o quê? Este aqui é o nosso custo tecnológico, que é o valor em quantidades. Este aqui é o nosso preço. Este aqui é o nosso preço. E por fim, este aqui é o nosso custo monetário. É o nosso custo monetário. Compreendido, colegas? Isso é importante saber porque vezes há em que dão-nos o valor total do custo monetário e dão-nos o preço, mas não nos dão o custo tecnológico. E por vezes é um custo tecnológico que nos será bastante útil para a aplicação ou determinação de outros pedidos. Então temos que prestar muita atenção nisso. Vamos ver aqui por exemplo. Se dão-me custo monetário de 50 mil meticais e dão-me o preço, não me dão o custo tecnológico, o que eu faria para encontrar o custo tecnológico? Era só pegar nos 50 mil e dividir por este preço. E imaginemos que não nos dê o custo monetário, só nos seja dado o custo tecnológico e o preço.
Como é que eu faço para calcular o meu custo unitário? É muito fácil. É só pegar no custo tecnológico e multiplicar pelo preço. Já tenho o meu custo unitário. Compreendido, colegas? Então, esta era uma breve introdução, ou seja, uma breve introdução, sim, que também foi acompanhada de algumas formas que nos serão bastante úteis na resolução do nosso primeiro exercício, que tem a ver com o processo de custo de produção. Então, colegas, desde já eu vou fazendo mesmo este convite bastante relevante para si, que é subscreva-se ao nosso canal quando trata-se da melhor opção de estudo em Moçambique, como também em todos os outros países. É mesmo o Amor Operacional no YouTube. Aqui provavelmente tu encontrarás matérias relativas a disciplinas mais complexas do teu curso de formação, desde contabilidade e gestão, desde contabilidade, desde engenharia, etc. Então, faça desde já a sua subscrição ao nosso canal e fique ao par de todas as nossas novidades. Eu vou me despedir por aqui. Aguardo por si na nossa primeira aula relacionada com o processo de custo de produção, na qual nós teremos a oportunidade de aplicar estas fórmulas que nós vimos aqui nesta breve introdução. Então, grato pela tua atenção. Até ao próximo vídeo. Um grande abraço.